e homologação para o Brasil todo. Então, nós atendemos o integrador solar, nós não atendemos o cliente final. Nós não fazemos vendas ao cliente final. Já fizemos no passado, quando integradores, até de 2016 até final de 2018, por 3 anos ali inteiros, bastante vendas. Depois nós viramos a chave somente para consultoria em projetos, tá? E dentro disso, como qualquer empresa que aqui está, nós temos que encontrar formas de nos diferenciarmos no mercado, porque senão a gente acaba sempre na batida do preço, 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 tá? E é um dos assuntos que a gente vem trazendo há bastante tempo, que é a agregação de valor. E hoje, de novo, nós vamos tentar aqui colocar alguns tópicos que o Brasil está passando e de que forma estratégica que a gente conseguiria vender mais valor e conseguir ganhar as propostas que a gente está perdendo aí na mesa, tá? É um momento bem desafiador, então a gente também costuma ter grandes parceiros no mercado, também atende um público B2B, empresas integradoras. Estou trazendo hoje novamente o Orlando, depois de muito pedirem, né, para fazer uma nova rodada aí do assunto que nós fizemos outro dia. Seja muito bem-vindo, Orlando, e vamos colocar para eles bastante insights que a gente possa aí somar, né? Hoje nós vamos fazer algo um pouco diferenciado. Eu vou colocar na tela aqui o que a gente vai falar, mas depois de uma breve introdução aqui do assunto, eu já quero abrir para perguntas e respostas e a gente ouvir mais e poder, assim, trocar ideias, tá? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Orlando, dá umas boas-vindas aí. Fica à vontade, tu é da casa. Gustavo, acho que tu apresenta a pauta, depois a gente engata aí para nós fazer essa hora render. Tá. Estão vendo aí? Nós vamos São falar... as coisas que a gente vai abordar, né? Assuntos que a gente vai abordar, tá? Recessão. Não é uma recessão técnica, porque para isso a gente precisa são 3 meses de PIB negativo. Mas aqui, todos, com certeza, estão sentindo no mercado, em todos os segmentos, praticamente todos os segmentos estão com dificuldade, tá? E muito vai alinhado à taxa de juros alta, onde acaba engessando a nossa economia, tá? É muito bom para os rentistas, os aplicadores de renda fixa tradicionais, que amam isso, mas, por outro lado, para a economia, tá? É muito desafiador. Com isso, vem também a inadimplência do povo, seja PJ, seja PF. E, para isso, a gente vai precisar ajustar o nosso público-alvo, um alinhamento estratégico ferrenho com o marketing e o comercial da empresa, e fazer o uso adequado do CRM, principalmente follow-up, tá? Um bom acompanhamento do que está acontecendo no nosso funil de vendas para a gente conseguir efetuar a venda, fechamento, certo? Orlando, fica à vontade aí e depois eu vou entrar na pauta. Daí eu já vou abrir para pergunta e resposta, tá? Perfeito. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, sou o Orlando José, diretor aqui da GD Place. Também temos empresas, né, de desenvolvimento de software, fábrica de estrutura, também para o setor solar. Mas eu não vou ficar falando dos meus negócios aqui. Quem quiser saber mais sobre CRM, depois pode me chamar no particular, que a gente lançou na GD Place, inclusive, algo bem interessante aí para quem é integrador de energia solar, tá? Gustavo, contribuindo aqui com a questão de recessão, tá? Eu acredito que cada gestor, né, precisa fazer a sua análise de como é que está e onde deseja estar, por exemplo, no final do ano, diante desse cenário que nós, no setor solar, estamos vivendo, eu diria assim, de uma maneira intensificada. Crise sempre existiu. Eu tenho 45 anos, desde o dia que eu comecei a trabalhar, que eu me conheço por gente, antes de ter empresa, eu ouvia falar em crise. Mas ouvia falar da boca de quem? Dos patrões da época,
conversa de rua, existe crise. E essa expressão crise, ela sempre vai estar na boca do povo. Se não é uma, é outra, porque estourou uma guerra, porque petróleo isso, petróleo aquilo, porque aconteceu tal coisa, porque deu uma catástrofe não sei aonde. Sempre se arruma um jeito de ter crise. Eu diria assim, eu sempre falo, né? Igual uma sujeira. A sujeira, ela brota, só que tu precisa lá, para ter a casa limpa, tu precisa ir lá limpar, né? Uma recessão, uma crise econômica, como a gente está vivendo agora, eu diria que ela está literalmente intensificada. Mas uma coisa é certa, ela não dura para sempre, tá? Então, sim, as pessoas, querendo ou não, a própria economia, todo mundo começa a entender que precisa tomar medidas diferentes e as coisas vão se ajustando. Então, se sempre existiu essa fala de crise que não vai estar legal, aí envolve, querendo ou não, taxa de juros, conforme o Gustavo já falou, se tem agora, pode ter certeza, vai se falar no ano que vem, assim como se falou no ano passado, tá? E no outro também. A questão principal é, como é que tu está te preparando para isso? Como é que tu está enxergando? Eu sempre falo, né? A gente trabalha em outros segmentos também. Eu estava comentando no início aqui com o pessoal sobre leilões de imóveis. Os leilões de imóveis cresceram absurdamente. Tá? 2015 era na faixa ali de 10, 12 mil imóveis ano. Esse ano de 2025 até agora foram 28 mil imóveis leiloados. Pra você ter noção. O crescimento da inadimplência. Aí vem já de encontro aquilo que o Gustavo colocou em relação à inadimplência. O setor solar, ele vem sofrendo por uma série de fatores. Mas o que é que está se fazendo de fato para que vocês consigam se diferenciar? E aqui eu quero pontuar algumas coisas que eu percebo nos próprios integradores, tá? Treinamento de vendas, são raros os que fazem. Vamos pegar o exemplo de vocês que estão aqui. Nós temos 16 pessoas. Vou excluir o Orlando e o Arnaldo, que são da GD Place, né? Somos 14, tem 2 pessoas da GD Fix, somos 12. Então, a gente poderia dizer, vou tirar o Matheus também, são 11 pessoas, de fato, que querem estar aqui numa conversa, num debate diferente. Então, assim, só que lá no grupo tem quantas pessoas lá? Umas 250, né, Gustavo? Por aí. Vamos colocar que fora nosso grupo aqui, nós temos 10 pessoas presentes aqui. A gente deve ter atingido em torno de uns 400 pessoas, ou não, mais, porque então, dessa vez a gente colocou, como o Orlando veio participar, a gente colocou dentro do grupo da GD Place, são 3 grupos. Então, olha só, quantas pessoas tem aqui que estão dispostas realmente a fazer diferente? Esse é o jogo que cada um de vocês precisa aprender a jogar. Ontem eu fiquei até 10 horas estudando. São 3 noites que eu vou ficar das 7 às 10 estudando, tá? Então, assim, mas estudando sobre o que, Orlando? Sobre vendas, sobre investimento, sobre coisas que muitas vezes, para mim, de certa forma, até é redundante, mas eu estou de novo aqui. Então, esse é o jogo de quem vai ganhar, quem vai sair na frente, que vai acordar mais cedo, mesmo estando no frio aqui, que eu já imaginava que hoje teríamos poucas pessoas, né, um índice menor de pessoas por causa do frio, mas que vão largar na frente, entendeu? Então, a recessão sempre vai ter, tá? Outra questão que se fala muito também, questão de taxa de juro alta. Aqui vai um alerta para vocês, tá? A gente poderia trazer um conteúdo, acho que cabe mais o Gustavo trazer isso de forma particular. Eu não sei se tu já trouxe esse tema aí para o Café com o Integrador. Taxa de juro alta e como negociar essa taxa de juro. Como fazer com que o cliente final entenda que vale a pena. Tem cliente que não compra porque olha a taxa de juro. A taxa de juro vocês não podem mostrar para o cliente. Ou tentar esconder ao máximo. Caso ele pergunte, sempre colocar a dor dele de pagar a recorrência mensal de uma forma muito maior do que a taxa de juros. Tem cliente final que não compra porque não quer pagar uma taxa de juros um pouquinho mais elevada. Poxa, mas o kit de energia solar, ele está pela metade do preço que já está. Tá? Está muito mais em conta. Está numa hora muito boa de comprar. Então, a taxa de juros não pode ser um impeditivo.
Então, vocês precisam mostrar para ele, fazer uma conta, né, muitas vezes, daquilo que ele paga, por exemplo, R$ 500. Se ele tivesse ganhando 1% lá, quanto que ele precisaria ter no banco parado para fazer R$ 500? Entendeu? É 50 mil. Poxa, mas para fazer R$ 500, quanto que ele investe? Hoje, vocês que são integrador, um kit para fazer R$ 500 líquido aí no Rio Grande do Sul, por exemplo. Cara, eu tô vendo, assim, que não... Chega, sei lá, 15 mil. Então, assim, para 500 kWh, chega a estar abaixo de R$ 10.000, tá? Então, assim, ó, vamos lá. Se fosse 15, seria em torno de 1/3, um pouquinho abaixo. Vocês estão conseguindo entender como fazer a pessoa ver que se ela tivesse que deixar dinheiro parado no banco para render aquele R$ 500, ela teria que deixar 50 mil. Isso se ela receber 1% líquido, com taxa de juro agora também mais elevada. E com apenas 10, 11, 12 mil reais, ela vai fazer esse R$ 500. Está aí R$ 1 o quilowatt-hora. Então, mas eu vou financiar e vou pagar um juro alto. O juro não chega nem perto da economia que ele vai ter depois, quando o payback já ter ocorrido. Aí vem a maneira, tá, de venda. Entra o preparo do vendedor. Se o vendedor não tiver essa habilidade, esse conhecimento de realmente ofertar esse kit de energia solar de uma maneira inteligente, onde ele não deve só focar no kit, mas focar no benefício e saber quebrar essas objeções, vai perder negócio. E muitas vezes tu vai esquentar esse negócio para o teu concorrente que tem um vendedor mais preparado. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica disso? Então, precisa tratar forte sobre isso. Está em crise, mas tem gente vendendo. Alguém está comprando. O dinheiro não fica 100% parado. O que o Gustavo falou agora, taxa de juro elevada, faz o quê? Os caras que gostam de ganhar um dinheiro com jurinho, tira o dinheiro do mercado, não investe, põe lá no banco. Isso aí é um veneno para a economia. Algumas pessoas vão ganhar o dinheirinho lá no juro, com juro, porém, a economia começa a travar. Começa a travar, começa a gerar inadimplência, e aí começa a ferrar. Isso daí, antes de a gente ir lá para a ponta, onde pega, é importante a gente ter um alinhamento aqui, um pouquinho econômico, tá? Não quero falar de política, mas a gente tem que falar de economia. Uhum. O ciclo da economia, ela é extremamente importante a gente saber o básico. Uhum. Se a gente enxerga isso daqui acontecer, isso daqui é um sinal já desde a pandemia. Deixa eu abrir aqui. Ó. Isso não pega só para solar, tá, gente? É importante ter esse entendimento aqui, porque isso vai refletir logo, logo no bolso de todo mundo. Essa dívida aqui, ela tá absurda. Gente, nós estamos na casa dos trilhões. É tanto zero que eu não sei quantos são, acho que são 12, 9. Tá? Depois do ponto. Isso daqui é absurdo. O que acontece? A gente tem uma gastança a nível governamental que ela rompe a barreira do varejo, do que ele consegue colocar lá na ponta com saúde financeira de margem de lucro. Ela começa a espremer toda a cadeia, toda. Tá? Porque aqui o governo precisa imprimir moeda e injetar na economia. Todos nós estamos pagando as bolsas. Todos nós estamos pagando os privilégios. Uhum. Por quê? Mas como assim eu estou pagando? Está pagando um imposto, que a cada 34 dias nasce um novo imposto. É isso que está acontecendo no nosso governo. E a gente está pagando um absurdo de imposto para pagar isso aqui. Para pagar isso aqui. Só que daí o que acontece? Tu vai no supermercado, olha o reflexo de tudo. E eu não estou falando de 2025, isso já está acontecendo desde o ano passado. Então, melhor, desde a pandemia começou a explodir valores. Inclusive, transformador triplicou o preço. Construção civil praticamente triplicou o preço depois da pandemia. E desde lá, impressão de moeda, injeção na economia. Tá? O que aconteceu?
para tu tentar controlar a inflação do que a gente está vendo na gôndola do supermercado, em tudo, tu tem que subir a taxa de juros, a Selic, senão explode a inflação. E aí, a gente começa a ver esse desafio aqui, ó. Aí a gente começa a ver esse outro desafio aqui. Tudo está relacionado a vendas, tá? Prestem bem atenção. Eu não quero entrar em complexidade de informação aqui econômica, é básico do que a gente precisa saber. Nós estamos enxergando aqui o gráfico, a evolução desde 2010 da taxa básica de juros. Isso daqui é o que regula tudo. Os financiamentos, o que a gente paga no supermercado, tudo, tá? Nós começamos um negócio aqui, ó, as vendas de solar em 2016. Eu entrei em 2015 como projetista, então eu não vendia ainda, não sentia essa dor da venda. Quando eu entrei em 2016, aqui no meio do ano, e começou vendas, era o que a gente tinha hoje, e sem financiamento de solar, não tinha específico para solar, tudo era um desafio. E aí o que aconteceu? Começou a baixar, começou a entrar financiamento. Aqui o Brasil trabalha saudável, com uma taxa de juros ali em torno de 6, 7%. Tá? Chegou ao ponto de, antes da pandemia, ali em 2020, ali, ó, chegou o patamar, foi março, né? Nós estávamos baixando a taxa, e daqui a pouco teve que injetar tanta grana para tantas movimentações que teve em função da pandemia e disparou de novo. E veio. Tá? 13,75 em 2022, E agora, não tem como o governo, numa canetada, dizer que vai baixar a taxa, porque explode a inflação, arrebenta com o Brasil. Já estamos com a dívida em trilhões. E isso vai fazer o quê? Vocês percebem que o ciclo de um aumento de taxa de juros, olha só, 2012, nós estávamos com 7 e pouco. Chegou lá em cima e começou a baixar de novo, para 7 e pouco. Quantos anos deu? 4 anos. Para o topo e para chegar de novo nesse patamar. Aí nós chegamos aqui ao mínimo aqui, ó, 2020. O que está acontecendo, gente? 2020, nós estamos há 5 anos subindo. Quando é que tu espera que isso baixe? Pode colocar mais 4. E se tu sair do solar, tu vai para outro segmento que depende de financiamento, de venda no varejo, tu vai passar o mesmo pavor. O fato é, como é que eu vendo, como é que eu deixo meu CNPJ saudável num cenário com taxa de juros elevada? É isso que a gente tem que acordar e buscar informações e criar formas da gente contornar isso, porque não vai virar... mudou o governo no ano que vem, vai cair abruptamente. Não vai. Não é assim que a economia funciona. Tá? Não é assim que funciona. Então, hoje, em função desse endividamento, em função da taxa alta de juros, os financiamentos estão nas alturas. O que o pessoal que quer comprar um carro hoje faz? Cara, eu não vou pagar 3% ao mês. Eu financio o carro e tal, eu não vou comprar. Ele vai levando o carrinho usado, vai fazendo a manutenção. Cara, vou jogar para o ano que vem, não vou fazer nada agora. O cara vai fazer uma reforma na casa. Cara, vou dar uma seguradinha. Aí o povo brasileiro, ele é o cara dos imóveis, do aluguel, ele é o cara da renda fixa, é o paraíso da renda fixa, é o Brasil. Por quê? Esse histórico de taxa de juros elevada. O que acontece com esse dinheiro parado agora? O cara está lá ganhando 1% líquido. Para! Ele não vai fazer compra, ele não vai trocar o carro, ele não vai fazer reforma, ele não vai ficar comprando um imóvel por comprar. Ele vai pensar muito bem antes de fazer isso. Então, ele vai deixar o dinheirinho lá parado, aplicado, ganhando 1%. E já vou entrar aqui na questão das vendas. O Corlando falou agora há pouco. Eu preciso mostrar que, para ele ganhar os R$500, eu estou falando aqui um residencial, tá?
R$ 500 de economia na conta. Vamos pensar numa conta aí de consumo de uns 600, 700 kWh, onde eu vou continuar pagando um mínimo de uns cento e poucos reais e vou ter uma economia de 500. Tá? Para tu ganhar R$ 500 em rendimentos, tu vai ter que ter hoje, com essa taxa Selic aí, uns 50 mil reais. Só que o solar tu compra para reduzir esses mesmos 500 com uns 12 mil. É um quinto. O que é bom, então, nesse negócio? O que é bom é eu entender um pouquinho disso daqui e trocar uma ideia com o cliente. Porque ele muitas vezes, está querendo bater no banco para pegar financiamento. Que esse é um grande erro que eu penso que foi no solar. Porque nós conseguimos vender 2016 a 2018 e eu nunca acionei um banco para pegar financiamento. Não sou melhor que ninguém. Muito pelo contrário, estou aprendendo todo dia. Mas eu nunca precisei levar para o banco. Por quê? O cara que normalmente compra solar fotovoltaico de 35 a 60, 70 anos de idade. Dificilmente a gurizada lá de 20, 25 que está crescendo na vida, que está conseguindo uma colocação no mercado, não tem uma grana aplicada. Não tem... Eu mostrava essa matemática simples que valeria a pena ele tirar da aplicação, abrir mão de 1%, mas para ganhar 2, 3%, deixando de pagar a conta. Tá? E aí o que aconteceu? Começou a entrar uma enxurrada de financiamento de solar. Financiamento solar, todo mundo tinha um financiamento solar. Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BV, e aí a galera começou o quê? Como o Brasil é o Brasil da parcela, se cabe no meu bolso essa parcela eu faço. Compro o carro na parcela. Tudo é na parcela? Entrou facilmente essa questão, que o solar tem que fazer com o financiamento. Troca a parcela do financiamento, a redução da conta pela parcela. Mas por que não paga à vista? Ou por que não paga, fatura equipamento, dá uma entrada dos serviços e acerta o restante dos serviços quando entrega a obra? Fazia isso. No mínimo da minha nota de serviços, eu pegava uns 40% do valor. E era tranquilo. Por quê? Tem que ter a comunicação. Tem que falar de dinheiro. Que eu vejo que esse é um ponto que o brasileiro tem muita dificuldade. Não sei se é só o brasileiro, eu acho que em tudo quanto é lugar tem dificuldade de falar de dinheiro. Mas ele é necessário para qualquer tipo de transação. E aí o que acontece? Hoje se perde muito negócio, porque pega a proposta, simula no banco, aí o cara vai olhar a simulação, nossa, é 20 mil reais em investimento, mas no final das contas estou pagando 40. E ainda tem integrador que coloca a taxa de juros que o cara está pagando, a taxa do financiamento. Aí eu tiro no pé mesmo, né? Tá? Eu vou, Maurinho. Saudação, Maurinho. Maurinho esteve no anterior, no outro café. Seja muito bem-vindo. Vi que tu levantou a mão aí. Eu vou terminar só uma linha de raciocínio aqui, Mauro. E aí eu já vou abrir para perguntas e respostas e a gente vai trabalhando essas dúvidas aí, porque eu acho que a gente vai tornar essa uma hora mais produtiva ainda, tá? A dor de um vai atendendo a do outro. A resposta já vai... O que acontece com a taxa de juros elevada, financiamento nas alturas? Então, quem tem financiamento balizado pela pós-fixada, tá ferrado. O cara tá endividado até... Cara... Financiamento de imóveis, financiamento de veículos, qualquer tipo de financiamento que estava pela pós-fixada, subiu a inflação, está lascado, deve estar pagando o dobro do que pagava da parcela. Fora aqueles que não estão conseguindo honrar as suas dívidas, que estão nesse índice acima de 50% da população brasileira está endividada. Essa é a real. E aqui eu não vou moderar a real. Porque em cima dessa dor a gente tem que encontrar formas de vender. E tá todo mundo ferrado, tá? Uma pequena parcela tá bem. Quem é organizado financeiramente, quem tem muita resiliência, o restante tá ferrado. Tá buscando trocar o aluguel, pegar o mais barato, tá buscando vender o carro para pagar dívida.
E como é que eu tô lá com a minha propostinha, né, querendo vender aquela proposta para ele, mas eu não estou falando de dinheiro, eu não estou perguntando de que forma que ele pretende fazer a compra. Eu preciso saber de que forma que ele quer fazer a compra. Eu tenho que falar de dinheiro. Você tem o capital, você não tem, você vai fazer via financiamento, porque você tem que sair na frente. Se é financiamento, eu já tenho que ver algumas linhas que cabem no bolso do cara. Não, o cara vai fazer parcelado. De que forma? Aí entra o problema da inadimplência e do endividamento. O banco deu a restrição para ele, não consegue pegar no banco. O que, que o integrador está fazendo? Se enterrando em cima de boleto e pegando cheque. É o que eu estou vendo no dia a dia, gente. E eu estou orientando para quem é nosso cliente que está trazendo isso para nós, estou procurando orientar a não fazer. Por quê? Boleto é promessa de pagamento. Esse cara resolve não pagar, simplesmente vai esperar ali uns 5 anos, vai caducar a dívida e ele limpa o nome de novo. Boleto é promessa de pagamento. E aí você já faturou, você já instalou, já pediu a vistoria, já trocou o medidor. O que resta você a fazer é o quê? Daqui a pouco mandar um comunicado para a concessionária para cancelar aquela UC. Dizer que ali não vai ter mais GD, pedir para cancelar. Se o cara não te pagar. Mas é um estresse. É um estresse. Porque o povo não consegue pegar o financiamento e aí você consegue tentar encontrar formas para viabilizar o negócio. Onde é que você precisa ir nesse caso? Deixa eu trocar a tela. Não tem muitas outras alternativas, gente. Não tem. Vou falar aqui agora sobre o alinhamento, o público-alvo. Alto padrão tem crise. Dificilmente tem crise. Eu preciso aumentar o meu relacionamento no alto padrão. A classe média, até a classe média, compra com parcela, compra com financiamento. Isso é tradicional. O rico, ele é rico por quê? Não é porque ele nasceu no berço de ouro. Muitos ricos, milionários, bilionários, não tinha nada. Mas ele soube a regra e o respeito ao dinheiro. Se você não souber juros compostos, se você não souber economizar, gastar menos e investir melhor, e fazer o dinheiro ser o teu escravo, ele render, gerar renda passiva, eu vou ser o escravo do dinheiro pela vida inteira. Eu vou ter que trabalhar até os 80 anos, se eu não fizer ele ser meu escravo. Então, o que o rico é? Rico por quê? Porque o cara soube trabalhar com dinheiro desde, muitas vezes, da adolescência. Ele ganhava 2.000, ele gastava 700, poupava 1.300. Morava ainda com os pais. Mas conseguia fazer essa matemática. Foi morar sozinho, ganhava 3, 4, gastava 50%. O restante, investimento. O que acontece quando ele vai efetuar uma compra? Ele negocia no pagamento em dinheiro. Gente, eu atendi até 2018, ali no cliente final, muita gente com dinheiro. Que ele dizia assim, Gustavo, o que tu precisa de dinheiro agora? Cara, eu preciso do valor do faturamento aqui, dos equipamentos, nem passa pela nossa empresa, vai direto lá, eu vou pedir um boleto, você vai efetuar o pagamento. E dessa nossa parte de serviços aqui, eu vou precisar aqui de tal valor. E o restante a gente acerta quando a gente terminar. E sempre tinha fluxo de caixa no nosso CNPJ. Sempre tinha. E nunca foi difícil falar essa linguagem. Por quê? Quem estava comprando era acima de 40, 50 anos. E se tu olhar o gráfico lá na Greener de quem compra solar, é nessa faixa. A pessoa já chegou num platô, já está na ascensão da vida. Ela já tem uma grana guardada. Se tu está indo para esse público, o cara vai procurar não pegar financiamento e vai pagar no cash.
E aí você pensa, nossa, mas eu não tenho esse relacionamento com esse público. Isso tem que ser plantado. E aí, o que você pode fazer é, quem é que você conhece, arquitetos, engenheiros, que trabalham dentro de condomínios de alto padrão? Quem é que você conhece que tem negócio próprio? Quem você conhece que instala papel de parede? Normalmente esse pessoal está dentro dos condomínios de alto padrão. Quem é que você conhece que faz qualquer tipo de acabamento residencial? E por que eu estou focando no residencial? Porque esse residencial de alto padrão, ele é normalmente ou é médico, ou é engenheiro, dono de uma empresa, ele tem negócios, ele tem normalmente negócio próprio. E aí você vai atingir a empresa dele. Aí o NAFES está aqui, o NAFES é do agronegócio. O NAFES, eu conheço o NAFES é um cara que já não procura pegar financiamento. Eu tenho essa abertura com ele. Ele é um cara que procura fazendo PIX. E o cliente dele lá no agro é assim, é a região do café. Hoje, Então, hoje dos nossos clientes, a gente está numa briga porque a gente tem instalado os sistemas, eu só recebo o Pix do cliente a hora que eu instalo, a hora que eu ligo o disjuntor. Eu estou vendo essa questão do financiamento aí, eu ainda não estou vendendo financiamento aqui. De 50 kits que nós vendemos aqui nesses últimos dias aí, foi só um financiamento, o resto foi tudo Pix e depois instalação. isso. E tu confia, porque são pessoas que ali vale o bigode, né? Sim, Vale, fio do bigode. diz que vai pagar e ponto, né? Exato, exatamente. Só que a gente está tendo problema nessa questão do marketing, entendeu? Porque hoje a gente está vendendo muito para os nossos clientes do café, como você falou, entendeu? Não está vindo muito ainda orgânico, entendeu? Livremente. A gente está investindo em marketing, a gente está gastando quase 10 pau por mês em marketing, mas tá um problema, cara. É difícil essa questão de funil e tudo mais. Mas a gente está confiante. Boa, depois a gente vai falar sobre isso também, tá? Isso vai. E aí eu quero voltar aqui no público-alvo. Eu preciso buscar, então, sair daquele. Já pegando esse gancho, tá? O tráfego pago, ele vai trazer qualquer público. É difícil de você filtrar. Ah, eu só quero a classe A. Cara, vai vir a classe B, vai vir a classe C, vai entrar no funil igual. É complicado. Onde é que você vai conseguir realmente, num orgânico assim, indicações de um cliente teu que já está num nível de classe social? Um amigo dele, trabalhar o network, pedir indicações, virar cotidiano, trabalhar a rede de relacionamento. Porque, principalmente, quando vem uma indicação de um amigo teu, de um cliente teu que está super satisfeito, cara, 40%, 50% de chance de estar fechado. Ah, maravilha. E aí está fechado, nesse percentual, o restante é o passar a credibilidade, trabalhar um valorzinho, tirar uma dúvida ou outra que alguém colocou na cabeça dele, na questão de equipamento, isso é o melhor, esse é aquele... São coisas assim, mas como vem por indicação, tu já fez um belo trabalho com teu amigo, né, um familiar, cara, tá bem encaminhado. Mas a gente também aqui tem o desafio do tráfego. Mesma coisa. Ele é maravilhoso. A gente também está fazendo Google agora. O Google ele nos traz mais qualificado por questão empresarial. Mas é 50% rasgado, tá? 50% é lixo. Essa é a matemática do tráfego. Os outros 50% eu preciso trabalhar no funil e qualificar. Os outros 50% que eu falei que é lixo é o quê? É um cara que não é do nosso perfil, mas por algum motivo o cara clicou e preencheu o formulário. Ele nem sabe nem o que ele fez. Tem de tudo. Às vezes tu vai atender um cliente numa segunda-feira de manhã. Ontem, segunda-feira de manhã, é o dia do integrador atender o fogo do final de semana, tá? E aí o que acontece? Entrou ali de sexta de noite, sábado, domingo. O cara tava lá na cama, viu a energia solar, clicou ali e tal. Chega na segunda-feira, tu vai entrar em contato. Cara, eu não sei o que tu está falando. Não cliquei em nada. Aí começa. Se tu pegar a estatística do CRM, tu vai ver que uns 50% foi rasgado, tá? Faz parte do jogo, é isso. Alinhamento de marketing comercial. Está dentro disso que eu estou falando. A gente precisa, então, entender que o público-alvo que eu preciso atingir,
de que forma que eu vou chegar nesse público, se eu tenho que falar com um arquiteto, se eu tenho que falar com um engenheiro, se eu tenho que falar com um instalador de acabamento, tal, que trabalha para condomínios de alto padrão. Eu tenho que me relacionar com esse povo, daqui a pouco dar uma comissão, fazer uma parceria. Pessoal que trabalha com cortinas, com lustres, com... Gente, tem uma infinidade de formas de eu conseguir chegar dentro de um condomínio de alto padrão. Tá? Ah, mas aqui eu não tenho um condomínio de alto padrão na minha cidade, não tem esse público de classe A. Tu vai ter que dar uma saidinha para outra cidade, uma cidade vizinha. Ah, mas aqui é só agronegócio. A situação do Naves. Muito do relacionamento do que ele já fez de entrega e muitos negócios no bigode, no acerto, na entrega, eu vou acertar e ele vai acertar. É indicação. O agro, o cara não vai se queimar por valores ali. Ele não vai sair dali. Entendeu? O problema hoje é que muitos dos profissionais também, como você está citando aí, é claro que é muito válido, concordo com você em gênero, número e grau, sobre o instalador de cortina e tal, mas o pessoal é ruim comercialmente falando, mas vou oferecer, sabe como é que é, né? É difícil o pessoal também, a turma cara, não tem tem a sede do cash, e em tempos de lava-jato, vamos assim dizer, a gente falar de comissão parece que é um negócio, nossa, não pode falar de comissão, tá me corrompendo. Que nada, gente, vamos ganhar dinheiro junto, o dinheiro tá na mesa, mas o pessoal é ruim, cara. Não, tem disso também, tá? E aqui depois eu vou deixar o Orlando enfatizar um pouco mais sobre a questão do CRM, tá? A Dayana tá aqui conosco também, nossa gerente comercial, ela que atua diretamente dentro do nosso funil, também pode falar como é que é feito o follow, como é que é feito esse acompanhamento. O Orlando, ele vai falar mais sobre o acompanhamento do B2C, né? Tem uma expertise grande ali, então o follow ele é feito até mais rapidamente, assim, né? Talvez até por horas ou turnos, é feito esse follow. Quero abrir, então, aqui, primeiramente, para o Mauro, que tinha levantado a mão antes. Maurinho, não sei se o Mauro está aqui ainda, deixa eu ver. Buenas! Vai lá, Mauro! Ó, essa é para você. Se você que é gaúcho não souber dessa, eu vou recitar aqui um trecho de um clássico da literatura gaúcha e você vai me dizer de quem que é essa fala. Tá bom? Mário Quintana. Olha lá, ó. Buenas e me espalho. Nos pequenos dou de prancha e nos grandes dou de talho. Quem que falou isso? A Dayana conhece, ó, deu risada. Barbaridade. Eu sou Grande gaúcho. Capitão Rodrigo. Eu sou Capitão tradicionalista. Rodrigo. Grande Capitão Rodrigo. Capitão Rodrigo. É. Vai dizer que não conhece também o Capitão Rodrigo. Ah, mas qual é o nome artístico dele? Ó, é o Capitão Rodrigo Cambará. Érico Veríssimo. Olha aí, ó. É isso aí. Pessoal, antes... Ô, Mauro, dá uma pausa aí, ó. Quem é que já tirou um print da tela e botou lá nos stories no Instagram? Por favor, essa é a hora. Vou fazer até uma pose aqui, ó. Ó, já aumentou o público, ó. O pessoal vai chegando próximo das 8, o pessoal vai entrando aí, ó. 22. Que legal. Depois vai estar gravado lá no YouTube, já todos os episódios estão lá, menos o primeiro, que a gente esqueceu de gravar. Mas o privilégio dos que estão ao vivo é que vão colocar as perguntas aí, a gente vai trabalhando, tá? Eu só queria endossar tudo que você falou muito bem, Gustavo, porque eu vi, saiu na sexta-feira da semana passada um artigo muito legal no Canal Solar, até coloquei o link da matéria aqui no chat para quem quiser ler na íntegra depois com mais calma, mas o que você falou da macroeconomia, obviamente, se reflete no nosso nicho do solar aqui, na microeconomia da energia solar. Então, nesse artigo, traz o seguinte, traz um número de sistemas instalados de janeiro a maio, nos primeiros 5 meses do ano. De 2025 para 2024, houve uma queda de 4%.
Então, em 2025, com relação a 2024, caiu 4%. No mesmo período, de janeiro a maio. Isso, de janeiro a maio. De 24 para 23, por sua vez, já tinha caído 3%. Tá? Ou seja, assim, ó, e aí a gente vê o pessoal falando, pô, tá difícil, tô vendendo a mesma coisa que eu vendia no passado, não consigo crescer e tal. O mercado não está crescendo, não é de hoje, já faz 2 anos que o mercado não é que não cresce, ele reduziu a velocidade. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, não se iludam, a gente não vai ter mais assim, nossa, cresceu 100% como crescia até 2021. A cada ano dobrava, era 100%, 100%, 100%. Isso não existe mais. O mercado, ele é uma curva em S. Então, ele vinha assim, ele teve esse pico e agora ele estabilizou, ele continua, mas num ritmo muito mais lento. Ou seja, se você não se mexer, não fizer nada diferente, você vai fazer a mesma coisa que você fazia no passado e há 2 anos atrás. Tudo subiu, como o Gustavo falou, tudo subiu. Só que você está faturando a mesma coisa que você faturava em 2023, porque é assim que o mercado de energia solar está. Então, não tem nada errado com você, se é esse o diagnóstico atual. Você olhar e falar, puta, ó, em abril de 23 eu faturei X, em abril de 25 eu faturei X menos 9%. Você está na média do mercado. É exatamente isso que o mercado é o comportamento do mercado. Perfeito. Aqui, Mauro, deixa eu colocar aqui na tela, ó. O gráfico da Solar, né? Então, o que a gente percebe? Essa diferença ali de uns 3%, 4%, ela está acontecendo no gráfico total aqui. Então, a gente percebe que mesmo assim cresceu, porém, se pegar por períodos em comparação a ano anterior, a gente vai ver que deu uma desaceleração. Mas também vai ao encontro disso daqui. Hoje, nós já estamos em 23% da matriz energética. Dificilmente a gente vai chegar a ser a principal matriz passada hídrica. Isso talvez depois de 2050. Então, a gente vai continuar vendendo solar fortemente? Vai. Só que, como deu uma disparada, faz uns 2 anos, eu acho, 1 ano e meio que a gente ultrapassou a eólica, já tem uma diferença aqui de quase 10% na matriz. É bastante coisa. Tá? É isso. Só que aí é o seguinte, e isso não. O que eu quero dizer com isso? Quando a maré está alta, todo mundo cresce na inércia do mercado. O mercado está bombando, a cada ano dobra de tamanho. Você vai dobrar junto também. Quando o mercado ele reduz essa maré baixa, se você está só surfando a onda do mercado, você vai ter essa queda também. Então, qual que é o meu ponto aqui? É pensar em coisas diferentes, acho que é por isso que todo mundo está aqui, para que você não fique à mercê da maré do mercado, ao humor do mercado. Né? Vendeu mais, eu vendo mais. Todo mundo vendeu menos, eu vendo menos também. Acho que todo mundo que está aqui quer ser o ponto fora da curva, quer se destacar. Né? E aí é importante ter estratégias diferentes para que a gente não fique tão refém assim do externo. No final das contas, é claro que eu acho que a gente é muito dependente, não tem como se descolar do mercado, mas ficar menos exposto, né, trabalhar de forma mais inteligente para conseguir tirar vantagens e enxergar oportunidades que às vezes a maioria não enxerga. Então, é só para endossar tudo isso que o Gustavo falou, esse artigo do Canal Solar aí reforça essa situação. Perfeito, perfeito. O que eu bato na tecla é, eu preciso ajustar meu público-alvo. Eu preciso ir para uma classe acima da classe média. Porque esse pessoal vai construir, está construindo, ou para fazer novos negócios, construindo casas e revendendo casas,
o cara já vende muitas vezes completo com energia térmica, né, aquecimento de água, já vende com fotovoltaico, fazer parcerias nesse sentido. Porque se você ficar batendo no banco parcela para o teu cliente de classe baixa, classe média, cara, eu não estou excluindo essa fatia do mercado, não estou sendo preconceituoso, mas é que eu preciso trabalhar com estratégia num cenário de taxa de juros elevada. O cara não vai pagar 2 vezes o valor da energia solar. Em vez de pagar 10 mil, ele vai pagar 20 no final do financiamento. É difícil dele enxergar o benefício em cima disso. Entendeu? Eu preciso ajustar meu público. Para ontem. Eu preciso tentar não sair oferecendo financiamento. Será que não é mais vantajoso eu mostrar que numa renda fixa ele está ganhando 1%, mas ele deixando de pagar essa conta, esse valor representa a 3%? O Orlando fez uma matemática simples. Uma redução de R$500 na conta, para ele ganhar no banco R$500 é 50 mil. Para ele comprar um sistema que entrega economia de R$500, ele vai investir em muitas regiões do país, ele vai investir 12, 15 mil. Ontem eu vi menos de R$10 mil. Aí o cara está torrando preço mesmo, né? Esse é um outro ponto. De que forma que eu estou agregando valor, usando meu network com essa pessoa e passando credibilidade. Se eu estou indo no alto padrão, já falei em outras oportunidades. Eu não vou pelo preço. Eu não vou focar no equipamento diretamente. Eu tenho que entrar na mente do cliente falando em qualidade e segurança. Porque ele não vai expor a família dele. Ele vai querer a melhor tecnologia, a tecnologia mais segura. Ele não quer que incendeie a casa dele. Muitas vezes lá, com o inversor string no meio da casa, cheio de sombreamento lá em cima, um mau contato lá nos MPPTs, que já nos aconteceu no passado, até internamente deu um mau contato interno no plug do Wi-Fi, e num domingo, o cliente chega em casa, estava quase incendiando, caindo fogo, plástico derretido daquilo ali, em cima da lenha, quase incendiou a casa do nosso cliente. Eu não vou entrar em mérito aqui de quem foi o fornecedor, mas eles trocaram imediatamente de um dia para o outro. Então, tudo pode acontecer com o inversor string numa residência. Quando eu estou indo no alto padrão, eu posso, quem sabe, vender um microinversor, vender tecnologia MLPE, otimizador, Solar Edge, sei lá, vender algo mais nobre. O cara não está só pelo dinheiro, ele está pela segurança e tranquilidade, ele não quer se incomodar. Então, quando eu vou para outro público, é outra mentalidade. Mas aí qual é o ponto crítico nosso? Inevitavelmente, a gente mede o bolso do cliente pelo meu bolso, pelos meus conceitos. Se eu acho que MLP é caro, eu não consigo estar tranquilo para falar para o meu cliente comprar aquilo. Gente, a gente tem que entender que tem gente na minha frente, muitas vezes, que é muito melhor do que eu em conhecimento, em caixa, finanças, um cara que... E eu não conheço a pessoa. Eu não posso pré-julgar que o bolso dela é igual ao meu. E eu vejo muitos vendedores, às vezes, não evoluindo numa negociação por conta disso. E aí ele vai para um caminho errado. Ele vai para um caminho preço, financiamento, preço. Mas o cliente dele não quer isso. Mas como ele não para de falar, ele não ouve, ele não faz as perguntas abertas para o cliente, deixar o cliente falar. Ele quer só ele falar. Ele quer vender aquela proposta daquela forma. Não dá certo. Não vai conseguir. Gente, façam perguntas. Levanta a mão aí, vamos lá. Vai lá, Orlando. Gustavo, eu só vou fazer uma observação rápida aqui, pegando o gatilho aí da fala do Mauro, tá? Se nós quisermos resolver o problema e fazer diferente num cenário novo, num cenário que não cresce tanto,
A gente tem que olhar não só para fora, mas para dentro do negócio também. Pegando aí a fala do Nafis, né? Eu não estou conseguindo ajustar o meu marketing da maneira que eu gostaria, eu preciso melhorar o marketing, tá? Faz uma análise individual do marketing, não somente sozinho, às vezes tu vai convidar pessoas estratégicas aí dentro da tua empresa, fora. Literalmente uma análise SWOT para ver quais são as tuas forças no marketing, quais são as tuas fraquezas, eu diria assim, para que tu tenha uma clareza maior, porque só investir em marketing não significa nada, tá? Significa que tu está gastando dinheiro, na verdade, né? Mas sem ter uma certeza de retorno. E por que eu falo isso, tá? Eu já investi muito em marketing e acabei, ora, não tendo retorno, ora, tendo retorno. Então, o investimento no marketing, por isso eu coloquei a pergunta ali, quem mais tinha problema no chat, mas ninguém me respondeu ali. O investimento no marketing precisa ser muito bem planejado. E eu só investi no marketing, trazer novos leads, também não quer dizer que eu vá fazer muito negócio. Aí entra a parte do CRM, de um funil estruturado para realmente ter um bom atendimento. Junto com isso, o preparo da pessoa que vai dar o primeiro contato, vai manter o primeiro contato com esse novo lead. É geralmente um SDR, né? A Daiane aí, ela é especializada nisso. Então, esse fluxo, esse desenho, essa clareza dentro da empresa desse fluxo, precisa ser muito bem estruturado. Porque senão acaba, vamos dizer, tendo um descompasso. É como se um tivesse correndo, uma corrida de carros lá, né? Todo mundo quer chegar em primeiro, mas um está correndo a 50 por hora, o outro a 80, o outro a 100, o outro a 150. Quem é que vai chegar no primeiro? 150, mas espera aí, mas tem um distanciamento cada vez maior. A cada volta, digamos assim, eu tenho um distanciamento ainda maior, né? Então, assim, dentro do time comercial, de gestão também, eu acho que a gestão ali é fundamental nessa hora, de dar essa clareza para quem vai executar. Eu percebo assim, porque eu presto também consultoria para algumas empresas, né? Não só para o solar, mas fora do solar também. E é nítido que as pessoas trabalham em frequências diferentes. Tem pessoas que se adaptam rapidamente ao uso do CRM. Tem pessoas que têm aversão ao CRM. Então, para quem quer implementar um CRM, estruturar bem, ela precisa deixar muito claro para as pessoas que têm, principalmente para quem tem aversão, do porquê usar o CRM, qual é o grande objetivo de usar o CRM, quais são os grandes ganhos de usar o CRM, tá? E, senão uma coisa, agora eu tenho que usar o CRM, cara, todo mundo cria uma barreira. Mas espera aí, nós vamos implementar um CRM, nós vamos estruturar alguns processos novos em partes, não tenta mudar tudo na mesma hora, né? Eu entendi que eu tenho 10 problemas para resolver. Cara, resolve 1, 2. Os 2 principais. Regra Pareto, 80-20. Porque 1 ou 2 problemas vão te gerar 80% das causas, né? Da recorrência. Tu matou esses 2 ali principais, provavelmente tu resolveu a grande maioria dos seus problemas diários, frequentes. Então, assim, é uma dica que eu quero deixar aqui para vocês. Busquem conhecimento sobre estruturação de processo, e separem. Marketing fala muito com venda, mas trata bem de marketing. O que eu preciso deixar e fazer para deixar meu marketing redondinho? Ok, agora eu vou tratar vendas. Poxa, vendas precisa de um bom CRM, precisa treinamento, precisa acompanhamento. Não é fácil. O Orlando falando aqui parece que tem a solução assim no piscar de olhos. Não. Precisa acompanhamento contínuo, precisa analisar dados, precisa olhar números todos os dias. A venda, ela não acontece no solar de uma maneira muito rápida. A gente também está muito inserido dentro do setor de imóveis, hoje de imobiliárias, né? Que é mais longo ainda. Então, se não tem uma estruturação baseada no bom CRM, para que façam os follow-ups da maneira correta, inclusive, quem quer mais informações sobre isso, me chama depois, tá?
no particular, vocês têm meu contato lá no grupo lá. E a gente pode trocar uma ideia melhor sobre. Porque vai ficar cliente perdido no meio do caminho. O maior erro dos times comerciais é demorar para fazer o primeiro atendimento. O lead veio, demora para responder. Segundo maior erro, tá? Focar naquilo que o cliente quer vender de cara. Ele só quer vender o kit. Ele não quer saber o que é que de fato o cliente quer. Terceiro maior erro, tá? Pouco follow-up. Pouca reabordagem. Ou seja, liguei uma vez, o cara não me atendeu, o cliente é frio. Não existe cliente quente, tá, gente? Exceto aquele que bate lá na loja na tua loja lá, quero comprar um kit. Eu estou com um X aqui, eu estou com um orçamento de 2, 3 concorrentes, eu quero ver se eu consigo alguma coisa melhor aqui e quero comprar agora. Quantas vezes isso acontece no ano? Na grande maioria das vezes, nenhuma. Então, não existe cliente quente. Existe cliente a ser aquecido, a ser preparado para compra. Então, é diferente. Entendeu? Então, assim, eu quero deixar esse alerta aí para vocês também, né? Tratem marketing. Eu vou refazer aqui minha fala para eu encerrar aqui. Tratem o marketing individualmente, mas nunca esqueçam de estar alinhado com o propósito da empresa, principalmente comercial. Mas o marketing precisa ser olhado de uma maneira diferenciada. Depois, time comercial. Como está sendo treinado? Se é que está sendo treinado. Se não está sendo, cara, me desculpa, vocês não vão vender em alta performance nunca, tá? Time comercial tem que ter treinamento contínuo. Querendo ou não, trocam pessoas. Então, arrumem uma maneira de preparar as pessoas que vão botar dinheiro no bolso de vocês. Para quem é dono aqui, principalmente. Se tu não prepara bem o teu time comercial, tu está dizendo para ti mesmo que tu não está a fim de ganhar a grana que tu está disposto só na tua cabeça, mas tu não está fazendo por merecer. Começa por aí, tá? Processos internos com CRM, se tu não conseguir alinhar isso com o teu time comercial e depois continuando com a instalação, cara, não vai ter sucesso nunca. Essas premissas que eu estou colocando aqui para vocês agora são premissas básicas. Básicas. É o mínimo necessário para tu dizer que vai começar a almejar de fato ter sucesso. Porque senão vai ser aquele voo de galinha, vai ter um mês que eu vou vender pra caramba, aí depois eu poso lá, eu vou lá no fundo de novo, fico lá no chão, né? Daqui a pouco eu tenho que dar um jeito de levantar voo de novo, mas é mais um voo de galinha. Eu nunca começo a ter uma subida, né? Eu começo a vender com cautela. E outra coisa, pegando de novo o gatilho do Mauro lá. Cara, se o mercado está retraindo, eu não estou conseguindo crescer, o que importa é o que sobra lá no final do mês, que é a receita líquida. Bora reduzir custo, bora tudo. Bora ajustar time comercial. Bora fazer mais com menos pessoas, menos dinheiro, menos marketing. O marketing porta a porta está voltando. Eu estou fazendo porta a porta, gente. Acreditem nisso, mas olha aí. Eu estou fazendo porta a porta. E está começando a dar certo. Porque eu investi uma grana férrea em marketing, tá? E eu não tive o resultado que eu almejava ter. Então, eu fui para a rua. Eu fui para a rua fazer o quê? Testar meios novos, tá? E o que foi fazer, Orlando? Foi fazer o quê? Ó, o que é vendas? Relacionamento. Relacionamento. Mostrar para o mercado. Pessoas, gente. É falar com pessoas. Mas assim, só para finalizar aqui, eu quero deixar o meu, já chegamos em 8 horas aqui, né? Esse é o meu recado que eu quero deixar para vocês, tá? Não adianta querer fazer milagre só na tua cabeça. Tem que ter ação, tem que agir. E trate de uma maneira separada, tá? A Dayana vai completar aí, Orlando. Eu queria esse bate-bola com o Orlando justamente porque esse voo de galinha é o que mais acontece na área de energia solar, né? Um mês eu vendi 20, no outro eu vendi 5. E isso muitas vezes não sustenta uma empresa. E a gente vê muito isso, porque o Gustavo dá muita consultoria para a empresa também, no sentido de administração, né? A gente conversa muito.
e sobre isso, sobre como ajudar o integrador, né? Porque esse é o objetivo também da GESIX, né? Se o integrador cresce, a gente cresce, é uma consequência legal, assim, é uma parceria, né? E o que eu penso desse voo de galinha é justamente isso, que o Orlando falou. A área comercial não é assistida na regularidade que precisaria. Vendi 20, vamos comemorar. Gente, isso não existe em vendas. A gente comemora ali, ó, 1 minuto, e depois já está trabalhando de novo. Né, Gustavo? Sim, porque o mês que vem pode ser tudo ao O mês que contrário. vem pode ser E aí diferente, a coisa pode... Então, assim, isso é muito importante, é a gente ter uma análise muito importante, analisar o marketing, como o Orlando falou, analisar semanalmente o que está dando resultado ou não, e eu vim trazer uma outra perspectiva para vocês. Às vezes vocês colocam ali, quem tem o comercial baseado no estilo americano, que é SDR, enfim, depois executivo de venda, etc. e tal, coloca um SDR qualquer, uma menina que tem 18 anos e que nunca ouviu falar de fotovoltaico. Isso é um erro para mim, porque essa pessoa ela não está qualificada para atender o lead. Ela vai menosprezar, coitada, né? Enfim, estou falando assim, né? Estou personalizando assim uma pessoa, mas esse SDR não qualificado, ele acaba com o teu dinheiro, inclusive. Então, se tu tinha ali 50% de leads ruins, tu vai ter 80%. E ela vai dizer, vai lá, Orlando. Só fazer uma observação na tua fala ali. O SDR, tá? É o porta-voz da tua empresa. O que é um porta-voz? Geralmente é a primeira voz que a pessoa vai ouvir e que vai falar em nome do teu negócio, da tua empresa. Se tu preparar mal um SDR, tu tá autorizando uma pessoa não falar da maneira correta, em nome do teu negócio. O SDR, assim como o vendedor, ele fala em nome da tua empresa, vocês querendo ou não. Então, o time de vendas, o time de relacionamento, o SDR, a começar pelo SDR, precisa ser uma pessoa com excelente desenvoltura de relacionamento. Perfeito. Não precisa ser um excelente vendedor, mas geralmente uma pessoa que se comunica bem, que conquista fácil as pessoas e que gosta de atender, tá? É uma boa educação, né, na fala. Só fazendo uma observação aí, Daiane, tá contigo de novo. E que consiga agendar a próxima etapa. Então, veja bem, olha como essa pessoa é estratégica, porque é uma pessoa que consegue abertura, é uma pessoa que consegue chegar no outro, né, no cliente, e ela ainda consegue agendar para que haja uma visita. Então, o SDR, assim, é uma peça para mim, né, no meu conhecimento, é uma peça-chave na estrutura comercial. E eu vou trazer aqui, porque é um bate-papo que eu já tive com a Ruth, com o Charlie, enfim, outros clientes nossos, e eu trago aqui, vamos escrever processo, gente. Não precisa ser uma coisa estruturada, ISO 9001, mas escreva o processo da sua empresa, tenha isso escrito, né? Tenha escrito, siga essas regras, treine, o Orlando falou em treinar é muito importante, né? Então, assim, muitas vezes tu tá gastando 10 mil reais em marketing e tá deixando quem tá atendendo esses 10 mil reais não preparada, essas pessoas não estão preparadas. E isso é importante. E o gestor em cima, né, Daiana? Assim, o gestor acompanhando, o gestor não só... acompanhando, como também participando, porque muitas vezes é um bate-bola, assim, eu estou fazendo desse jeito, o que tu acha? E aí o gestor vem com insight, então, e isso pode ser alterado dentro do fluxo, né, da empresa, porque existem coisas que são processos fixos e tem processos que podem ser alterados de acordo com o mercado, né? Então, vocês falaram muito bem a respeito disso, né, de nicho de mercado, de procurar um nicho o nicho desse momento, o momento que o juros está desafiador, enfim, mas eu vou encerrar minha fala, vou deixar com o Orlando aí, enfim, e vocês para encerrar, mas eu volto sempre naquele, tem gente que chora e tem gente que vende lenço em crise, então... Eu nem gosto da palavra crise, porque não existe crise quando a gente quer fazer diferente, a gente
procura meios diferentes, né? Então, eu acho que é isso, assim, uma boa estruturação, né? A gente na GZix, a gente tem até esse viés, assim, de pegar os nossos clientes e não, vem aqui, vamos te ajudar, olha, a gente indica aí, muitas vezes já indiquei CRMs, enfim, o nosso objetivo aqui é comum, né? É fazer todo mundo crescer. Então, assim, gente, não chorem muito tempo. Chorem ali, ó, rapidinho, dá uma choradinha e depois já vai vender o teu lenço. Tem que durar pouco, né? Tem que durar pouco. Desculpa te interromper aí. Não, já passei a bola. Uma dica sobre CRM. Eu sou suspeito a falar, a gente tem a GD Place lá, que também tem CRM e tudo mais, tá? Só que tem integradores, empresas em modo geral, eles querem uma Ferrari como um CRM. Mas eles não têm estrutura interna, nem de conhecimento, para ter essa Ferrari de CRM. Eu quero o HubSpot, eu quero o Salesforce, eu quero o melhor do top, do top, do top. Não conseguem nem configurar. Tem que fazer o básico. Por quê? Onde é que eu quero chegar? O gestor da empresa integradora precisa se preocupar em criar processos e ter um CRM o mais simples possível, de fácil entendimento. Porque a preocupação maior nem deve ser se vai contratar o melhor CRM do mundo. Eu vou conseguir, como gestor, aprender sobre esse CRM, dominar esse CRM, e depois o meu time comercial, o meu time de operação vai aprender com facilidade aquilo que eu quero que ele execute, ou eu tenho um Frankenstein com o título de melhor CRM. É o que mais acontece. Mas eu tenho um CRM bom, mas eu não consigo nem usar. Cara, então ele não é bom para ti. Ele é bom para quê? Por exemplo, Salesforce. Salesforce, estou falando de CRM parrudo. Cara, é só para grandes corporações que tem equipe especializada de CRM, que tem um monte de integração e que tem aula de CRM todo dia. Tem um suporte interno. Pequenas empresas não suportam um CRM daquele. Entre vários outros, tá? Então, assim, o CRM, ele precisa suportar o teu processo interno de uma maneira prática e de fácil entendimento para o teu time e que consiga extrair e te fornecer os dados necessários. Esse é o CRM ideal para você. Quem quiser mais informações, a gente pode trocar uma ideia no particular depois, tá? Tá certo. Super simples, prático e objetivo, tá? Fechou, meus amigos? Cara, bora vender. Nós vamos encerrando por aqui, mas eu gostaria de fazer um pedido especial. Vão lá no YouTube, coloquei o link ali no chat, se inscrevam lá no canal, porque quando você se inscreve, você clica lá no sininho, você vai receber notificações quando a gente libera o conteúdo. E muitos dos vendedores, às vezes, precisam ouvir também esse bate-papo. Então, se ele não está aqui agora, se ela não está aqui agora, depois você pega esse conteúdo, manda lá, tá? E faz coloca na sala de reuniões. Eu vejo que tem integrador que já fez isso. Colocou na televisão na sala de reuniões, o time comercial na volta, e foi fazendo um bate-papo, foi parando o vídeo, a nossa live aqui, foi trocando uma ideia, pontos positivos, negativos, como é que a gente pode resolver essa questão que ele está falando ali. Bota rodar de novo, entendeu? E isso dá umas 2 horas de treinamento, só com conteúdo. Quando eu pego o conteúdo lá que eu fiz com o Mauro, sobre seguro solar, e nem foi sobre seguro, a gente falou sobre vendas, agregação de valor. Se pegar aquela 1 hora e trabalhar com o time, isso, quando vê, dá 3 horas de bate-papo na mesa. Quanto que teu time vai evoluir? Então, eu não estou querendo like, eu não estou querendo que tu vá lá fazer número de inscritos. É que aquilo ali facilita. Eu recebo alguns podcasts, eu assisto, outros não. Eu vou vendo aquilo que vai aparecendo de notificação, se é interessante, eu vou lá e olho. Mas você recebe as notificações. E aí você pega aquilo ali, marca uma reunião com o teu time e discuta sobre vendas. Você não precisa contratar um curso caro pra caramba sobre vendas. O que a gente está falando aqui, tu pode puxar vários gatilhos. E na mesa vai vir ideias malucas, às vezes talvez não seja maluca. Talvez seja o básico bem feito que o Orlando, a Dayana, eu falei aqui, o Mauro falou, o Naps falou, que pinta uma ideia para o colega do lado. E já fica bom para todo mundo na empresa. Entendeu? Tá? Então, essa entrega
que a gente procura fazer é para a gente somar, tá? Obviamente que o nosso cliente que está recebendo essas informações diariamente, que a gente consegue fazer esse bate-papo, essa troca, seja com o Rafa na parte técnica, seja comigo mais na parte comercial, a gente sabe que se seguir determinadas condutas linha, ele vai conseguir vender mais e a gente vai acabar fazendo mais projetos. É uma estratégia nossa, tá? Não adianta a gente pensar aqui em receber projetos se eu não estou te ajudando. Eu preciso que tu rode tua máquina aí, venda bem. E aí aqui tu vai ter 3 formas de contratação que serve para todo nível, todo tamanho de empresa. A gente atende pessoas que vendem 1 sistema, 2 sistemas por mês, como também 30 sistemas por mês. Tem todos dentro da GZix. Tem gente, é por isso que eu digo com muita certeza, tá, que tem empresas que estão vendendo bem. E aí? Tem empresas que não estão vendendo bem. E antes vendia 10 e agora está vendendo 2 por mês. Por quê? Precisa ajustar o conteúdo desse episódio do café, precisa ser ajustado na tua integradora para ontem. Se não ajustar, você vai morrer até o final do ano. Talvez antes. Tá? Não se brinca com taxa de juros elevada. Ele trava tudo. Tudo. Tá certo? Fiquem com Deus. Ótima semana, fechamento de mês aí. E nos vemos no próximo. Tá certo? Tchau. Então, Bom dia. obrigada pela Tá bom, até atenção. mais.